É hora do melhor do futebol na web rádio. É hora de transmissão show na PDB Esportes. Boa tarde, galera. Estamos aqui de novo para mais um episódio na marca do pênalti. O episódio número 34, é isso, Fábio? Acredito que seja, Rafael. Agora até eu me perdi, mas acredito que seja o de número 34. O terceiro da temporada de 2022 do Na Marca do Pênalti. BDB Esportes, não podemos esquecer. Agora nós estamos aqui no YouTube, no canal da BDB Esportes, que você está olhando em cima aí. Também tem o Pix Solidário, tem as outras parcerias da BDB Esportes, que é o canal Carlos César Narrador, a Top 1000 Esportes. E aí nós chegamos também, canal Podcast da Marca do Pênalti, dentro do canal da BDB Esportes. Deixe seu comentário, seu like, compartilhe, mande para todo mundo que tiver, para seus amigos, para ajudar o nosso canal a crescer. Aqui, esse projeto, a gente está sempre divulgando. Se inscrevam na BDB Esportes no YouTube e se inscrevam lá no Spotify, Na Marca do Pênalti. Nos sigam no Spotify, lá no... Rafael, vamos recomeçar do começo, que eu meio perdi com isso aqui. Deu uma... depois os guri editam lá, dá bom. Então tá. Bom, a gente está fazendo hoje, então, a gravação. A gente está hoje fazendo a gravação do episódio número 34 do Na Marca do Pênalti, dentro do canal da BDB Esportes. Vocês se inscrevam, dê o like, deixem o sininho, compartilhem, vão lá no Spotify, nos marquem lá também, fazem o seu download para aferição do canal. E também nos adicionem lá no Instagram, Na Marca do Pênalti, _RS, e também mandem um e-mail, pode pelo Hotmail, Na Marca do Pênalti, rs@hotmail.com. Se você quiser mandar a tua história do teu clube amador, um torcedor mais louco, como é que você conhece? Como é que você foi o lado do futebol? Aqui a gente conta histórias e a gente quer contá-las aqui todo dia, quem sabe. Quer dizer, uma vez por semana. Futuramente, quem sabe, todos os dias, não vamos ser tão enjoativos. Mas hoje, falando desse lado enjoativo, vamos falar do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Está hoje atualmente rebaixado à Série B, mas a instituição é forte. Vamos falar do ano de 1991 e 1994, como a equipe se reergueu. E também eu gostaria de falar, antes de começar o assunto, dos nossos apoiadores desde lá o nosso primeiro ano, sempre agradecendo, como a RB Vendas, Marcenaria Carvalho, GG Cardoso Store, Prado Transportadora, DJ Maurício Gantes, Império Artigos Religiosos, são sempre distribuindo nosso conteúdo lá. E agora tem a BDB Esportes aí, nos ajudando muito mais. Vamos lá então, Fábio. Vamos para a brincadeira agora? Vamos voltar então no tempo, exatamente no ano de 1991. Aí eu vou te perguntar, Rafael, tu te lembra do ano de 1991? Tu já acompanhava futebol nessa época? Eu lembro que eu estava na primeira série. Mas tu acompanhava futebol ou o futebol ainda não existia na tua vida? Não, raramente. Eu só vi o São Paulo ganhando. Não lembro se foi do Barcelona ou do Milan. Foi 92. Bom, eu em 91 também não acompanhava futebol, então eu fui poupado desse rebaixamento do Grêmio. Eu, como já disse, em meia dúzia de episódios do Na Marca do Pênalti, no mínimo, que o primeiro campeonato brasileiro que eu acompanhei foi de 93. Então, vamos relembrar como é que foi esse ano de 1991 para o Grêmio, né? O Grêmio, no ano de 90,
tinha sido feito um bom campeonato, tinha sido terceiro colocado no Brasileirão e ainda mais, ele tinha comemorado o pentacampeonato gaúcho de 1985 até 1990. Então, no ano passado, a gente pensava, e até nós participamos do glorioso Chinelinho Cast, lá do Rio de Janeiro, que nos perguntaram, nos deram a ingrata missão de explicar o que aconteceu com o Grêmio. Se nem o Romildo Bolzan explica o que aconteceu do Grêmio, imagina nós explicar o que aconteceu. Mas podemos ver que tem algumas semelhanças entre o rebaixamento do ano passado e o rebaixamento de 1991. Separados por 30 anos. Não sei se a numerologia tem alguma coisa a ver. Que também, no ano passado, a gente comentou que foi um rebaixamento surpreendente, que a equipe contava com bons valores, até jogadores esperava mais, como Rafinha e Douglas Costa. Esperava que o time pudesse ser, até os gremistas mais empolgados acreditavam que o Grêmio seria um favorito ao título brasileiro. Eu sou um gremista moderado. Eu acreditava que o Grêmio ia ficar em 8º, 10º do campeonato. E o Grêmio acabou superando minhas expectativas de forma negativa. Então, o Grêmio vivendo uma boa situação financeira, então nos pegou de surpresa todos nós gremistas e talvez até os torcedores dos rivais foram surpreendidos. Então, esse Grêmio de 91 também não era um Grêmio que se esperava que fosse rebaixado. Ele tinha até jogadores de certo destaque. Tinha o Assis, que, para quem não sabe, é irmão do Ronaldinho Gaúcho, que na época se destacava pelo Grêmio. Também tinha outro jogador que diz que tem passagem pela seleção, eu não me lembrava da passagem pela seleção desse jogador, chamado Donizete Oliveira. Tu lembra do Donizete Oliveira, Rafael? Não, mas eu vou pesquisar. Não, mas eu já fiz essa parte, Rafael. O Donizete Oliveira, ele é um jogador que surgiu no Fluminense. Ele foi convocado para a seleção, se eu não me engano, acho que com o Falcão. Que o Falcão, quando foi técnico da seleção nos anos 90, experimentou muitos jogadores jovens. Essa informação não tenho tanta certeza, mas acredito que sim. Depois, quando ele jogou ainda pelo Bragantino, com aquele uniforme tradicional do Bragantino dos anos 90, aquele uniforme psicodélico. E depois ainda jogaria no Cruzeiro e alguns outros times. Então, os destaques eram esses meias, o Donizete Oliveira e o Assis. E o ataque também era considerado um bom ataque, que era formado por Maurício e Nilson. Então, essa equipe, né, ela começou vencendo o Goiás por 3-2, mas aí depois foi até a 8ª rodada, o Grêmio só tinha somado 5 pontos. Também outro detalhe importante para lembrar para os nossos ouvintes é que o campeonato nessa época, nos anos 90, o empate valia 1 ponto, como vale até hoje, e a vitória valia apenas 2 pontos. Então o técnico foi demitido, o técnico Evaristo de Macedo, e aí veio para o seu lugar o Cláudio Duarte. Cláudio Duarte, que é conhecido nos times do Rio Grande do Sul, no Grêmio e Inter, que era um técnico bombeiro. O Grêmio e o Inter estavam correndo do risco de ser rebaixado, chamavam o Cláudio Duarte. Então, foi chamado. O Cláudio Duarte até conseguiu fazer uma boa campanha na Copa do Brasil, que o Grêmio ficou com o vice-campeonato, perdendo para o Criciúma do técnico Luiz Felipe Scolari. E aqui, ó, não, agora, Rafael, eu me confundi com uma coisa. Já começou no campeonato com o técnico Cláudio Duarte. O Evaristo de Macedo era o técnico da boa campanha do ano de 1990. E quando eu falei na 8ª rodada, foi demitido o Cláudio Duarte e assumiu o Dino Sani. Então o Grêmio ficou nessa luta, né? Também outra questão também que lembra o ano passado é a questão que tinha essa cobrança muito grande da torcida em cima dos dirigentes, em cima dos próprios jogadores. Foi até o zagueiro João Marcelo
João Marcelo, que jogou no Bahia, veio do Bahia para o Grêmio, depois em 93 seria vice-campeão brasileiro pelo Vitória da Bahia, ele reclamava que, que a torcida, em vez de apoiar, vaiava o time e deixava os jogadores cada vez mais nervosos, né? Então, o Grêmio estava indo bem na Copa do Brasil, mas no Campeonato Brasileiro começou se arrastando, conseguiu uma vitória contra o Vasco, uma vitória que deu um alento para o Grêmio, uma vitória dramática, porque o Grêmio venceu 3-2 o Vasco, e ainda com o Vasco perdendo pênalti. Então bastava um empate com o Botafogo. Rafael, quem jogava no Botafogo em 1991? Qual o craque gremista? Renato Gaúcho. E jogavam outros craques do Grêmio. E aí o Renato Gaúcho não jogou pretextando lesão. Mas tem uma lenda que diz que o Renato Gaúcho teria simulado essa lesão para não correr o risco de rebaixar o Grêmio. Será que é verdade essa lenda, Rafael? Eu não duvido. Seria um caso parecido com esse que o Sobis relatou, o Duda Garbi? Um caso de gratidão do jogador que não queria correr o risco de rebaixar o seu ex-clube? O que ele fez quando ele estava no Flamengo ano passado foi muito... teve um dó, a pena que eu nunca vi um treinador fazer isso. Por isso que eu digo, por isso que essas lendas aumentam o meu grau de idolatria do Renato Gaúcho. Bom, então nesse jogo... Fábio, só te interrompendo aí. Fábio, galera, à vontade, Rafael. Chegou conosco aí, Germano, da Rádio Web Carioca, uma fera aí no futebol, comentarista, narrador, polêmico. Chegou aí para abrilhantar mais o nosso episódio aí. Oi, Germano, tudo bom? Oi, galera, tudo bom? Polêmico não, só gosto de botar fogo no parquinho, mas uma boa noite aí pro Fábio e pro Rafa, tamo junto. Boa noite pro Germano, é um prazer ter a companhia dele no nosso podcast. Então, Rafael, vou terminar o meu relato aí e abro para vocês fazer considerações sobre ele. Bom, então o Grêmio bastava um empate com o Botafogo. E o Botafogo também estava numa posição na tabela que não corria o risco de cair, mas não corria o risco de querer mais alguma coisa, então se achava que ia ser um jogo meio tranquilo. E tinha mais ex-gremistas no Botafogo, ídolos do Grêmio. O técnico Valdir Espinosa, o lateral Paulo Roberto Coelhinho, e o zagueiro Hugo de Leon, todos junto com o Renato, campeões da Libertadores e Mundiais de 1983. Então, mas o que houve não foi um jogo de compadres. O Botafogo derrotou o Grêmio por 3-1, com 2 gols de Piquete e um de Bugica. Para o Grêmio, descontou o lateral Chiquinho. E outra questão para encerrar esse relato é que em 91, Campeonato Brasileiro, assim, a data, o Grêmio estreou no campeonato no dia 4 de fevereiro e em dia 19 de maio já estava rebaixado, já tinha terminado o campeonato para o Grêmio. Passo a bola para vocês agora. Bugica que foi como se fosse um ídolo no Flamengo. Desculpa, e o Piquete, me lembro que jogou no Vitória de 93, foi. Junto com o João Marcelo, foram vice-campeões brasileiros de 1993. Com aquele surpreendente vitória do Bahia, que revelou o jovem Dida também. Quer começar? Não, tu que tá com convidado aí, mete pé. Não, só sobre o que o Fábio falou sobre o Renato que eu tava ouvindo aqui, que ele fez com o Flamengo e tal. A torcida do Grêmio acho que tem um amor imenso pelo Renato, né? Eu sou carioca, mas eu acho o Renato sensacional o que ele fez no Fluminense, tanto como jogador como treinador.
E não acho que ele é esse monstro também no Flamengo, porque se ele fosse esse monstro todo, ele não teria feito o que fez no início da campanha no Flamengo, fazendo 4, 5. Então, não acho ele esse monstro todo, acho um grande treinador. Só que eu acho que todo grande treinador, ele tem que separar o pessoal do profissional. Então, acho que naquele momento onde o Renato tira o Vitinho, que o Flamengo tá ganhando do Grêmio, bota aí tira o Vitinho e o Grêmio empata, e chama o Grêmio pro campo, e o Grêmio empata o jogo, né? Mostrou que o Renato é muito gremista. Eu acho que você você botar o pessoal acima do seu trabalho, eu acho isso muito incorreto, né? Mas aí é do Renato. Mas é um grande treinador para mim, tá? Um dos melhores do Brasil. Bom, eu acredito que o Renato não seja muito querido no Botafogo, né? Por causa daquele episódio da final contra o Flamengo. Aquele episódio que ele teria apostado ele estava emprestado para o Botafogo pelo próprio Flamengo. E na final do Brasileirão as duas equipes se encontraram e ele apostou com o centroavante gaúcho, que é um dos fundadores do Cuiabá e já falecido precocemente, né? Que o que perdesse o jogo iria pagar um churrasco para o outro, e não pegou muito bem, né, para os torcedores do Botafogo. Depois da derrota na primeira partida da final, o Renato ali no churrasco curtindo com os jogadores do Flamengo. O Renato Gaúcho, eu lembro disso. Isso aí eu não tava vivo não, mas eu já vi essa história e é incrível. Essa história do Renato depois que perde o título. Claro que não é incrível pro torcedor na hora, mas se você for ver, eu acho que falta, o Fábio e Rafa, acho que falta muito disso no futebol. A rivalidade, a aposta, a zoeira. Hoje o futebol tá muito mimimi. Então, eu acho que falta muito isso no futebol de hoje, tá? Por exemplo, o Romário falava o que quiser. Falava o que queria lá na beira do campo e não ligava se o presidente ia se doer. Então me vende, entendeu? Hoje, se alguém fala alguma coisa, tem que ser denunciado no STJD e tal. Então, eu acho que o futebol, a sua raiz não pode mudar, que é essa zoeira, né? Que a gente lembra eu não sei se foi no Vasco, vocês podem me confirmar, mas acho que foi no Vasco sim, que o Edmundo e o Romário brigam entre si no próprio. Aí o Edmundo chama o Romário chama o Edmundo de bobo da corte, aí o Romário chama o Edmundo chama o Romário de príncipe, fica uma confusão eterna. Se eu não me engano, era o seguinte, o Edmundo chama o Romário de príncipe. O Romário seria o príncipe e o Eurico Mirinda, é ótimo. Me deu a vontade de tomar refri e falei Eurico Mirinda. Saudosa Mirinda. Tempo, Germão. Me deu saudade da Mirinda, Rafael. Onde que a gente acha uma Mirinda? Não existe mais, não é do tempo do Germano. Então, quem se lembra dessas garrafinhas? Recapitulando, o Edmundo disse que o Romário era o príncipe e o rei era o Eurico Miranda. E aí o Romário disse que a corte estava feliz porque tinha o rei, o príncipe e o bobo. E também tinha aquele glorioso campeonato carioca de 95, que tinha o duelo em campo e nas bravatas entre o Renato pelo Fluminense, o Romário pelo Flamengo e o Túlio pelo Botafogo. E aquela história de aparecer no Globo Esporte o Renato com a roupa de rei, essas coisas assim. O futebol dos anos 90 tinha... O Romário recém-vindo do Barcelona. O futebol dos anos 90 tinha algo. Pra contar uma coisa pro Germano aqui da aldeia, né? Teve um ano desse campeonato 90 que o destaque do Internacional, que tava fazendo uma boa campanha, era o centroavante Christian, que depois jogou no Grêmio, que aqui no Rio Grande do Sul ele é conhecido como Jesus Christian. Então o Inter estava num grupo que estava com o Santos, com o Atlético Mineiro e com o Palmeiras. E o centroavante jogou no Corinthians e no PSG. Jogou no Palmeiras também, se eu não me engano.
Então, o repórter hoje é dirigente da do Avaí. época resolveu criar uma reportagem. Levou o Christian para um restaurante e fez o Christian no restaurante comeu porco, galo e peixe. Não deu muita sorte para o Inter essa reportagem, mas é uma amostra do que era o futebol nos anos 90. Mas aí eu me perdi, voltando aqui à temporada 91, para ver outros jogadores faziam parte desse grupo do Grêmio, né? Que eu até não quis listar todos, porque a ideia não é estigmatizar um jogador, é mostrar quem fazia parte do time, mas não colar uma pecha do rebaixamento em cima do jogador. Tinha os jogadores da base que surgiram, o Meia Mabília, que rodou por muitos times do Brasil, jogou no próprio Internacional, no Juventude. O volante João Antônio, que voltaria depois para o Grêmio, teria uma chance de conquistar um título depois com o Grêmio. O atacante Paulo Egídio, esse eu não vi jogar, mas é um cara que eu sei que teve passagem até pela seleção. Né? Não, fazer uma pergunta. Quem tu é, Germano? Germano? Oi, pode falar. Que ano tu é? Eu sou de 99. Ah, tá, tu foi perto, então aí o João Antônio, que ele ajudou a fazer o gol lá na Copa do Brasil, em cima do Flamengo no Maracanã. Flamengo do Romário. Cara, eu vou te falar, o primeiro gol que, eu não sei se vocês lembram desse gol, né, não sei se a galera aí do Sul é mais ligada nesse gol, mas um gol que pra mim é histórico, é o gol de 2001, do Petkovic naquela bola parada em cima do Elton. Aquela ali demonstrou o que é golaço. O primeiro golaço que eu vi foi aquele ali do Pet. Petkovic, grande cobrador de falta, destacou por vários clubes do Brasil. Me lembro do Petkovic jogando no Vitória da Bahia, jogou no Flamengo, no Vasco, e jogou em mais alguns clubes também. Bom, então com o desfecho, o Grêmio acabou indo para segunda divisão 92. Um relato feito para o site Trivela, do jornalista Léo Escudeiro, diz que naquela época era difícil ver um time grande disputar segundo ano, porque sempre dava-se um jeito, a mesa era virada, o campeonato era inchado, fazia o que era necessário para evitar um rebaixamento de um clube grande. Tem alguns sites que apontam que até se tentou uma virada de mesa de não ter rebaixamento, mas como cairia o Grêmio e Vitória, o Bahia e o Inter no grupo dos 13, fizeram pressão para que isso não acontecesse. Então o Grêmio foi disputar esse campeonato da segunda divisão 92. Um campeonato, Rafael, foi a coisa que me deu mais trabalho de pesquisar. Que campeonato difícil de entender, velho. Difícil, e as fontes confusas. Eu tive que olhar 3, 4 fontes, aí eu resolvi simplificar, apesar de não dando conta de todas as reviravoltas que teve, para ficar mais didático, porque foi realmente... Então, a Série B de 92, em linhas gerais, ele teve 32 clubes, que eram 2 rebaixados da Série A, um deles o Grêmio, os 22 melhores da Série B de 91 e 8 clubes indicados por umas federações específicas, né? Então, o grupo ia ser disputado, pensou-se fazer um mata-mata, mas aí resolveram fazer grupos de maneira regionalizada, mudaram a regra dos grupos, não as regras para quem subia em cima da hora, dos grupos. Então, eram 32 clubes divididos em 4 grupos de 8 equipes. Aí teve uma questão que o Fortaleza se sentiu descontente, se sentiu prejudicado pela mudança de regulamento, aí deram um ponto extra para o Fortaleza. E desses grupos, então, de 8 equipes, 4 grupos, se classificaram os 3 melhores de cada grupo para a segunda fase. Então esses 2 subiam para a primeira divisão. Aí depois teve 12 equipes divididas em 3 grupos de 4 clubes, classificavam os 2 primeiros de cada grupo, e aí mais 2 melhores terceiros.
E aí depois tinha uma terceira fase com 8 equipes divididas em 2 grupos de 4 times. Depois teve as semifinais, cruzando o primeiro e o segundo de cada grupo, e a final, que o campeão foi o Paraná Clube. E o Grêmio desistiu, ficou em nono e desistiu depois de uma fase, tem gente que alega uma desistência, então foi um campeonato muito confuso. Eu vi a reportagem no site da Zero Hora, que até eu queria citar, que eu gosto sempre de citar o nome dos jornalistas, eu acho que tem que dar uma valorizada em quem fez, mas tá só a agência RBS, não tá anônimo, que diz que essa Série B do Grêmio não foi um grande risco do Grêmio não subir, foi só um misto de viagem ao desconhecido com constrangimento, porque o Grêmio teve dificuldade, foi tropeçando, teve placares bem ruins, teve derrota para o São José de São Paulo, foi assim, acidentado, então foi mais um constrangimento do que não ter muita chance de subir. E não era então, um time muito bom também. Eram jogadores assim um time mais comum. Eu me lembro que tinha o reforço, o Simval, que a gente falou do episódio do Louco Abreu, o Simval, que é formado na Portuguesa, ao lado do Denner e do Tico, do time da Portuguesa Desportos, que foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que depois o Simval teve no Grêmio. Em cima do Grêmio foi a Portuguesa campeã. Em cima do Grêmio, exatamente. Então, tanto assim, trouxe o Simval, tinha outros jogadores como o Alcindo. Então foi esse ano assim meio sofrido, mas em 93, né, o Grêmio já estava de volta. Rafael, teu primeiro campeonato brasileiro, tu acompanhou também, foi de 93? Eu acompanhei muito a Copa do Brasil, né? Mas eu digo que eu comecei a acompanhar futebol mesmo foi em 93. Foi neste ano, foi antes, foi depois? Não, foi depois. 94, o que é meta disparado? Eu me lembro que o gauchão, assim, não... me disseram, o Grêmio ganhou o gauchão, mas eu não me lembro de acompanhar. Eu me lembro, aí o campeonato 93, aí eu procurava saber todos os resultados, quando tinha um jogo do Grêmio na TV, sempre que podia assistia, então foi em 93. Mas, vamos dizer, não teve a mudança de regra, porque às vezes é alegado que a mudança de regra teria sido em cima da hora para o Grêmio subir. Já fizeram a regra, para dizer a verdade, antes. Já porque, em 32 times, né, se não conseguir ficar entre os 12 primeiros, né? Mas aí o Campeonato Brasileiro de 93 teve 32 times. E fizeram 4 grupos. Mas tinha os grupos dos times principais, que eram... O grupo A tinha Corinthians, São Paulo, Flamengo, Cruzeiro, Internacional, Bragantino, Bahia e Botafogo. E o grupo B, que tinha Palmeiras, Santos, Guarani, Grêmio, Vasco, Sport, Fluminense e Atlético Mineiro. Bom, esses times desses grupos não corriam risco de rebaixamento. Já teve os grupos C e D, que era o chamado a Força Intermediária, que tinha o grupo C, tinha Vitória, tinha Remo, Paysandu, Náutico, Ceará, Santa Cruz, Goiás e Fortaleza. Já o grupo D tinha Portuguesa, Paraná, União São João, Criciúma, América Mineiro, Coritiba, Atlético Paranaense e Desportiva Ferroviária do Espírito Santo. Então, o Grêmio já nesse campeonato 93, ele não corria nenhum risco de cair. Então, depois desse grupo o Grêmio ficou em quarto do grupo dele, se classificava para uma fase posterior. Os 3 primeiros do grupo A e os 3 primeiros do grupo B e se classificavam, faziam um play-off entre os 2 primeiros do grupo C e os 2 primeiros do grupo D, que foram o Vitória e o Remo, e se dividiram em 2 grupos de 4 e, surpreendentemente,
o Vitória da Bahia foi pro final contra o Palmeiras do técnico Luxemburgo. Lembra quem fazia muito gol no Vitória em 93, Rafael? Gol no Vitória? É. Um animal. Não, quem fazia gol para o Vitória. O Edilson, tinha o Vampeta, tinha o Paulo Isidoro no meio campo. Não, o Edilson já estava no Palmeiras e o Vampeta ainda estava no time de júniores do Vitória. Quem fazia muito gol e ainda de falta. Ele, Roberto Cavalo. Roberto Cavalo fazia muito gol de falta pelo Vitória, era um camisa 8 do Vitória. E o Vitória... tinha o Paulo Isidoro como volante, o Dida no gol. E tinha o Alex Alves, falecido Alex Alves. Alex Alves, né? Metrosexual aí, já falecido, grande jogador, jogou muito. Abandonou, acho que a carreira até um pouco cedo demais. Comemorava os gols fazendo um passo de capoeira. E jogou naquela Portuguesa, que foi vice-campeã brasileira contra o Grêmio, jogou no Palmeiras também. O maior destaque no futebol brasileiro foi na equipe do Cruzeiro, jogou na Alemanha, no Hertha Berlim também. Então, em 93, quem assumiu a batuta do Grêmio foi o técnico Filipão. O que tu te lembra do ano 93 do Grêmio, Rafael? É que daí começa uma montagem, né? Já tinha um time e começa uma montagem. Não a montagem de 94, mas 93 já tinha um esboço lá, né? Acho que o Filipão seguiu com o Luciano, a Pedro Ayubi, acho que o Jamir, Darley Murilo, né? Da Copa São Paulo, Carlos Miguel, João Antônio. O Arilson ainda não tinha, já estava vindo do interior. Mabiga tinha 21 anos já. Então começa uma montagem do Grêmio, aquela montagem que seria vencedora até 96, 97. Eu vou te corrigir uma coisa, que o João Antônio estava no Paraná na época, o João Antônio voltou depois pro Grêmio e o Mabilha já não estava mais no Grêmio. E onde eu pesquisei estava. Então deu um... Será que o Mabilha ainda estava no Grêmio? Bom, ficamos em dúvida agora. Bom, então essa equipe, o Filipão veio para substituir dois técnicos anteriores que estiveram no ano 93, que era o Sérgio Cosme e Cassiá Carpes, ex-jogador do Grêmio. Carpes. E ex-vereador também, político, né, deputado. Parou cedo, então, né, na produção como técnico. Então, o Grêmio não seria o time vitorioso ainda, mas surgiu essa virada de chave. Essa virada de chave para o Grêmio ser essa equipe que deu muitas alegrias para o torcedor nos anos 90. Eu digo, nos anos 90 eu quase não sofri com o Grêmio. Eu só peguei o ano 93, um ano meio mais ou menos. 94 ou 97 só alegria. E aí depois teve uma certa entre-safra. E aí nos anos 2000 teve aquele título com o Tite. Aí teve aquilo, as derrotas, que é o que forma caráter no torcedor. As derrotas é o que forma caráter. Bom, então o Grêmio em 94, com esse time que o Filipão já estava desde meados de 93, treinando a equipe gremista. Presidente Dr. Fábio Costa. Foi a equipe que abriu o caminho para essa virada de chave do Grêmio. Então, o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil. O Grêmio foi campeão invicto da Copa do Brasil. Vou relembrar a campanha. Criciúma 2, Grêmio 2. Grêmio 2, Criciúma 1. Rafael, eu me lembro de um jogo desses, não me lembro qual dos dois, eu estava escutando pelo rádio, e tem um pênalti contra o Grêmio a favor do Criciúma. E eu me lembro do narrador falando que o Darley estava vencido e ele defendeu com as pernas um pênalti contra o Criciúma. Depois o Grêmio enfrentou o Corinthians, vencendo de 2-0 em Porto Alegre, empatando Só para explicar, a Copa do Brasil antigamente disputava até meados, não lembro, mas era só o campeão estadual e o vice, nada mais. Depois passou a ter convidados, depois agora que tem mais times que nem tem hoje.
Era uma versão mais enxuta da Copa do Brasil, né? Que o Grêmio já era campeão. O Grêmio foi o primeiro campeão da Copa do Brasil. E o... 89 são Sport Recife. Exatamente. Então, empatou com o Corinthians 2-2 no jogo de volta. Aí depois o Grêmio teve 2 vitórias sobre o Vitória da Bahia, as 2 por 1-0. Depois, na semifinal, o Grêmio enfrentou o Vasco no Rio de Janeiro, empatou 0-0, venceu em 2-1 aqui no Rio Grande do Sul. Depois, na final, enfrentou o surpreendente Ceará, que havia eliminado o nosso co-irmão, o Internacional, e ainda mais surpreendente que eliminar o Internacional, eliminou o Palmeiras também. Rafael, então eu acho que esse time do Grêmio de 94 é uma conquista que até eu, como torcedor, às vezes eu esqueço. Porque a gente tá tão lembrado, assim, a gente parece que ficou tão na nossa memória o título da Libertadores 95 e o Brasileirão de 96, que esse de 94 às vezes passa batido. Eu digo que às vezes nas minhas lembranças de torcedor eu não lembro desse de 94, mas foi ele que abriu essa virada de chave, que saiu... O que não sai da minha cabeça até hoje é o Nildo fazendo gol contra o Ceará. Isso não ficou marcado. Bom, então eu resolvi lembrar os jogadores jogaram essa final, né? Porque eu acho que é uma conquista meio ofuscada pelas outras maiores que vieram. Então eu resolvi fazer esse resgate histórico, que é uma das coisas que na marca do pênalti se presta a fazer esses resgates históricos de equipes, que abriu o caminho dessa virada de chave. A gente começou em 91, que foi o primeiro rebaixamento do Grêmio, lembrando, uma época que os times grandes não costumavam cair. Às vezes, quando eles tinham chance de cair, se dava o velho jeitinho brasileiro. Então o Grêmio jogou a final, o jogo derradeiro, que venceu por 1-0 com esse gol do Nildo, que tu relembraste. A equipe tricolor foi a campo com Darley, Ayup, Paulão, Aguinaldo e Roger, Pingo, Jamir, Emerson e Carlos Miguel, Fabinho e Nildo e depois Carlinhos. Já o Ceará foi a campo com Chico, Ronaldo, Ayrton, Vitor Hugo e Claudemésio, Mastrilo, Ivanildo, Eloy, Catatal, Jerônimo e Sérgio Alves. O técnico era Dimas Filgueiras, o árbitro era Oscar Roberto de Godoy. Bom, Rafael, tu me permite agora eu fazer um resumo, mais ou menos, da carreira desses 11 jogadores que disputaram a final pelo Grêmio? Foda. Com o perdão da redundância, é um resumo bem resumido. Bom, o Darley, acho que todo mundo conhece do futebol. O Darley, um símbolo do Grêmio, que jogou no Grêmio de 92 a 2003, participou da Olimpíada de 96, aquela Olimpíada que o Brasil terminou em terceiro lugar. O Darley, que até se esperava que teria uma carreira mais frutífera na seleção principal, mas ele acabou não sendo mais lembrado para a seleção principal. O negócio dele era Grenal. Na época, mas tinha muitos bons goleiros, né, Rafael? Tinha Tafarel, tinha Dida, tinha Rogério Ceni, tinha Zete. Tinha muitos bons goleiros nessa época. Wagner, Carlos Germano, tinha muitos Wagner, bons goleiros. E até o Darley, depois que ele saiu do Grêmio, no final da carreira, aí ele rodou por aí sem muito sucesso. Mas no Grêmio, para mim, um dos maiores ídolos, identificado nos Grenais, realmente um jogador torcedor. O lateral era Ayup, lateral com passagem pelo Vasco e pelo Bragantino. Aí as fontes que eu consultei divergem se ele continuou ou não no Grêmio nos anos de 95 e 96. E eu digo, a minha memória pessoal de torcedor, eu não lembro do Ayup em 95 e 96 no Grêmio. Mas as fontes divergem. Tem fontes que dizem que ele ainda estava no grupo, outras dizem que ele já tinha saído. Então não tenho como confirmar. Na zaga tinha Paulão, zagueiro do Cruzeiro,
mas já em 95 ele se transferiu para o Benfica, de Portugal. Quem fazia a dupla de zaga com o Paulão era o Aguinaldo, também conhecido como Aguinaldo Liz. Jogou, era vindo do Vitória da Bahia, o Aguinaldo foi para o Flamengo. Eu me lembro nessa época, quando o Grêmio remontou o time para fazer essa equipe que teria os outros títulos que já foram citados, né? O Grêmio vendeu 2 jogadores e com o dinheiro dessas vendas que buscou esses outros reforços, que foi o Aguinaldo e depois o Pingo, que eu já vou falar depois. O lateral esquerdo é outro prata da casa, um outro jogador com uma folha extensa de serviço prestado pelo Grêmio, Roger Machado, atual técnico do Grêmio, também em sua carreira jogou pelo Fluminense e no futebol japonês. Temos o Pingo, que é um destaque, foi destaque no Botafogo antes de jogar no Grêmio. Ele também atuou para o Cruzeiro e Flamengo. Eu tinha a impressão na época que ele tinha se transferido para o Flamengo, mas as fontes que eu procurei na internet diz que ele se transferiu primeiro para o Cruzeiro, mas eu joguei na internet e não consegui achar uma foto do Pingo com a camisa do Cruzeiro. O outro volante do Grêmio é o Jamir, que teve com o Botafogo, foi campeão brasileiro em 95, tendo um papel de destaque no Glorioso. Atuou também no Benfica e no Flamengo. E uma curiosidade, o Jamir é preparador de elenco do Vladimir Brista para ele interpretar o Neném na novela da Sete. Isso, só curiosidade. Bom, ainda no meio campo temos Emerson, outro destaque do Grêmio, outro para quem conhece de futebol. É impossível não saber do Emerson, volante com carreira vitoriosa pela Europa. Ele é formado pelo Grêmio. Ele primeiro saiu para o Bayer Leverkusen, mas ele teve sucesso pela Roma, pela Juventus, pelo Milan, jogou no Real Madrid também, jogou a Copa 98 após o corte do Romário. E em 2002, por ironia do destino, ele foi cortado, teve uma fratura no braço, às vésperas do Mundial, o que deixou ele de fora do futuro pentacampeonato. Fechando o quarteto de meio campo, Carlos Miguel, outro prata da casa. Em 97 se transferiu para o Sport de Lisboa e também atuou por São Paulo Internacional e voltou para o Grêmio aí no final da carreira, e mesmo passando no Internacional é identificado com o Grêmio, tanto que esteve em Pinheiro Machado em uma festa do consulado aqui de Pinheiro, antes da pandemia, claro. No ataque temos... Nos consulados em gerais, hoje, Mazzaropi, Carlos Miguel, são os que mais vão diante da torcida, no Grêmio são esses jogadores aí, Paulo Nunes também. Gaúcho da geral, a gente não pode deixar de falar que se algum gremista vir capaz de nos linchar, então essa galera aí vai... Dinho também é outro cara muito requisitado aí nos consulados, então essa galera aí revive ainda os momentos gloriosos. E do Carlos Miguel tem uma história boa. Um primo meu trocou uma camiseta do Grêmio, Madin Camelô, com uma camiseta de viagem do Grêmio do Carlos Miguel no jantar do consulado. Sorte a dele. Eu queria também trocar. Tem essa história. Essa história é muito boa. Bom, a dupla de ataque era formada por Fabinho, um ponta-direita, campeão brasileiro pelo Corinthians, em 1990, ao lado de ídolos do Corinthians, como o goleiro Ronaldo Giovanella, o nosso velho conhecido craque Neto e o talismã do Panzinho. Wilson Mano também. Henrique. Giba, Marcelo de Jean. Eu tô falando só do que eu me lembro agora. Giba, lateral direito. Lateral direito, Giba. É técnico do interior de São Paulo. Quer dizer, ainda era, eu acho. O Giba, eu tenho a impressão agora, Rafael, que alguém falou que o Giba faleceu há pouco tempo, teve uma doença e acabou falecendo. Agora, não sei se procede essa informação que o Giba é falecido. Então, o Fabinho foi um destaque no Corinthians, né, e veio para o Grêmio por empréstimo. Fazia esse ataque do Grêmio.
E o atacante, o principal centroavante, era o centroavante Nilton, que foi... Não, aqui tô olhando aqui, acho que não foi o Giba que morreu, confundi com outro jogador aqui. Matamos o Giba. Não, aqui não, morreu sim, cara, morreu em 2014. Aqui tô olhando o site aqui do terceiro tempo aqui. Se alguém falou bobagem, é o pessoal, não sou eu. Não tô falando bobagem sozinho, Rafael. Hoje tá demais. Pra falar bobagem, tem que falar bobagem acompanhado. Sozinho não dá. Então o centroavante jogava junto com o Fabinho, era o Nilton. Centroavante importante na época. Marcou o gol da vitória. O Nilton, que ele jogou depois, ele veio do futebol lá do norte, do nordeste, né, que ele rodou por outros times, depois saiu do Grêmio, que aí veio o Paulo Nunes do Jardel, ele acabou perdendo espaço no time do Grêmio, e depois ele rodou por vários times, né, e então, acho que seria por aí, então, queria falar desse time, então, dessa, vamos dizer, dessa queda, e depois da volta, da ascensão do Grêmio, depois do primeiro rebaixamento. E aí, Rafael, larga uma pergunta. Temos chances de, na segunda divisão, de desempenhar um bom futebol e nos reerguer para os próximos anos? Olha, esse ano é o mais difícil de todos. De todos os rebaixamentos, esse é o ano mais difícil. Porque vai ter Vasco, vai ter Cruzeiro, vai ter Bahia, vai ter Sport. Então, vai ter alguns times que subiram aí com bastante confiança. É uma confiança falando. Então, eu acho que vai ser a Série B mais disputada, vai ser esse ano. E a gente vendo pela história, nenhuma Série B foi tranquila pro Grêmio, né? Essa de 91, apesar de subir 12 times, o time subiu em nono. O campeonato, lá o de 2005, a gente levou aquela sarrafada do Anapolina, e aquele time, sinceramente, 2005, na verdade, era um time tecnicamente bem fraco, e o Grêmio afundado numa crise financeira enorme, que trouxe realmente os jogadores que dava para vir, assim, não teve muita escolha, assim. Então foi um ano... Ele montou 2 times, né? Na verdade, o Mário Sérgio Pontes de Paiva montou um time no começo, saíram alguns. Quando o Mano Menezes veio, depois da saída do De Leon, não sei se foi depois direto, mas aí começou a vir outros jogadores para reforçar. É uma equipe, apesar de não ser fácil, eu acredito que nós temos o melhor elenco de todos os nossos rebaixamentos agora. Temos deficiências, mas temos jogadores de qualidade. Não, é que, infelizmente, os jovens que estavam para se aproveitar o ano passado vão se aproveitar esse ano. Os jovens que tinham que ter colocado o ano passado, firmado como titular, vão ser colocados esse ano. O ano passado era para ter deixado quem? Viraçante e Sarará. Era para ter colocado um jovem na esquerda, na lateral esquerda. Nada contra os outros jogadores, eles têm todo o seu prestígio, toda a sua carreira. Na zaga também poderia ter deixado um jovem. O Ricardinho não era para ter mandado embora, o centroavante Ricardinho. O Elias era para ter botado mais no jogo, fazer uma sombra ao Ferreirinha. O Jonathan Robert podia ter um pouco mais de cancha, né? Então, se no ano passado, mas como não foi conseguido, foi muito complexo esse rebaixamento. Esse rebaixamento foi para mim, o mais complexo. Então, cabe a nós comentar aquilo que poderia ser feito. Mas se lá dentro não enxergaram isso, só custou o rebaixamento que veio de presente. E as especulações de reforço, Rafael, te agrada? Elkson, Aloysio, Boi Bandido? Vamos ver se a barriga vai ajudar, né? Eu sinceramente, eu acho que deixa os guris. Já temos o Diego Souza, já temos o Elias.
acredito que nenhum desses reforços, sinceramente, me agradam profundamente. Depois que vestiu a camisa do Grêmio, eu vou torcer por eles, se eles chegarem a vestir a camisa. Mas, sinceramente, não me empolga, não penso que tem necessidade de trazer. Não. Cara, tu vê, 91 tinha um bom time, né? 90 perdeu o título pro Criciúma, né? O único título nacional a nível de primeira divisão. Tem o Criciúma na época do Filipão, né? Aí sofreu uma remontagem para a Série B em 92. Sofre o time. O time começa a ser montado de novo. Tanto que o Nildo foi trazido porque o Kaká enxergou ele, né? Para 93, 94. E foi aproveitado porque ele era o 9, como se diz o Tite, né? O Tite diz o 9 Aipim, né? Fica ali na área. E o Nildo deu certo. Mas depois com a chegada do Jardel, do Paulo Nunes e outros centroavantes, foi perdendo espaço naturalmente. Era visível. O Wagner Mancini era reserva. Tu via que na contratação para 95 já jogadores reserva, jogadores titulares. O Dinho e o Goiano vieram para ser reserva, para seus titulares, Paulo Nunes e Jardel, e o Alexandre, o Wagner Mancini. Tu via que eles iam ser reservas, nada mais do que isso. Arce e Varola vieram para ser titulares. Apostou nos 2 goleiros, que eu acho que o Grêmio tem que fazer hoje. A comparação que eu faço hoje, o Grêmio hoje, estava pensando no Grêmio hoje, ele tem 5 goleiros. Desculpa. 5. Ele tem Gabriel Grando, Breno, Felipe Mejolari, o Thiago e Adriel. E aí? Tu acha que deve contratar um goleiro? 5 jovens, qualquer um pode ser titular. Eu acredito que o problema do Grêmio não passa pelo gol, né? O problema que eu, para mim, vejo é a lateral direita, é uns zagueiros reservas do Jeromel e do Kahneman que possam substituir sem muito prejuízo do time, porque para mim também passa o rebaixamento ano passado, porque o Jeromel e o Kahneman muito pouco jogaram juntos no ano passado. Era sempre um ou outro, ou às vezes nenhum dos dois. Então, para mim, isso fez muita diferença. Então, por falar em zagueiro, vou fazer uma menção. Tu falou desses jogadores, né? Eu falei dos campeões de 94 que jogaram, né? E tu citou os que chegaram, né? Chegaram uns para ser titular, né? O Arce, o Rivarola, o Adilson Batista, o Dinho, o Luiz Carlos Goiano, Paulo Nunes, Jardel, e o Grêmio se reforçou para também ter grupo, como o próprio Mancini, né? E um jogador que veio, gostaria de fazer essa menção aqui para finalizar a minha participação na marca do pênalti, há um jogador que veio em 96 para substituir o Adilson, que é o Mauro Galvão. O Mauro Galvão tem feito os últimos títulos brasileiros da dupla Grenal. O Mauro Galvão está presente. Ele foi campeão brasileiro com o Internacional em 79, com 18 anos, e com o Grêmio em 96, já contando 35 anos de idade. E depois ele ia jogar pelo Vasco e ser campeão brasileiro da Libertadores, né? E ainda seria campeão brasileiro com o Grêmio, ainda do Tite, ainda depois. Mauro Galvão teve muita longevidade. Realmente, da Copa do Brasil, maiores zagueiros. Um dos maiores zagueiros que eu vi jogar. Pra mim, tipo, os zagueiros que eu vi jogar com maior elegância, pra mim, é Mauro Galvão e Gamarra. Aí eu já... Pra mim, os maiores são Baresi e Maldini. Mas eu tava falando a nível de futebol brasileiro. Aí já nesses aí, a nível de futebol mundial, eu acredito que até pela carreira na Europa, pelo que toda aquela equipe do Milan conquistou, então... Se o cara for fazer proposições, dá um outro episódio. Só proposições. Porque o futebol era muito competitivo, né? Tinha o Grêmio, tinha o Flamengo mal bem, o Fluminense, tinha o Botafogo ali com a galera do Tudo Maravilha, Sérgio Manuel, o Wagner, o Otário e companhia. Bom,
Então, Rafael, eu agradeço estar gravando mais um episódio na marca do pênalti, que possamos no ano que vem fazermos um novo episódio falando de como o Grêmio voltou à elite do futebol brasileiro, lugar que ele nunca devia ter saído. Bom, galera, muito obrigado por hoje. O Germano ele caiu e teve que sair, mas muito obrigado, Germano, por ter participado aqui conosco. Obrigado mesmo. Ele teve que sair. O nosso outro convidado ele não pôde, teve compromisso. E um outro convidado também que eu convidei, um gremista roxo, infelizmente também estava em outro lugar com compromisso. Mas nós vamos até a pé, nós iremos e vamos gravar esse vídeo se Deus quiser. Muito obrigado, Fábio, de novo. Obrigado a BDB Esportes. Eu sempre agradeço, desde que eu entrei aqui nesse canal. Galera, se inscrevam, deixem o link, compartilhem, deixem mensagens. Hoje a gente fez um relato do Grêmio de 91 a 94. Não é um gremismo, não é um clubismo. A gente está relatando aquilo que os clubes contrataram, sofreram em termos de gestões, como jogaram, como é que vendo por lado como os técnicos ajustaram. Por exemplo, a gente falou do Cláudio Duarte. Para quem não sabe dos mais novos, Cláudio Duarte foi um lateral do Internacional, um grande jogador, sofreu uma lesão cedo e teve que parar. Quando ele assume esse Grêmio aí do Assis, o Ronaldinho era pequeno, ia sempre ver os treinos do Assis. E o Ronaldinho era sempre incentivado. E ele o Grêmio estava muito mal, ele conseguiu reunir. Assim como ele fez nos outros clubes, só não conseguiu fazer no Brasil de Pelotas, porque teve o acidente, nenhuma palavra, nem jogador novo conseguia falar. Então era um momento muito... Mas ele sempre foi um bom motivador, Cláudio Duarte. O Luiz Felipe Scolari também é um outro motivador, mas conseguiu, né? Campeão do mundo, quase foi campeão com a Eurocopa Portugal, montou belos times, não ficou no Chelsea por... a realidade é diferente. Foi campeão no Uzbequistão, para quem não se lembra, né? Um time lá com o Rivaldo, então conquistou o mundo afora. Então, nessa época, a mensagem que eu deixo para clubes grandes e do interior do nosso Brasil: gestão, pense no jogador como um todo, não como um produto. E aqui a gente da marca do pênalti gosta de relembrar as histórias e também sempre passar algo de significativo no final. É assim que o Fábio também tem esse pensamento, eu também tenho. Abração, Rafael. Um abração para o pessoal da BDB Esportes que nos está apoiando nessa parceria nesse ano. Um abraço aos nossos ouvintes. Até a próxima. Fiquem com Deus. Galera, aqui sou eu, Rafael Bruno, Fábio das Neves. Muito obrigado mais uma vez. A gente fica aqui mais um episódio. Se inscrevam, deixa o like, compartilha, deixe suas mensagens ali, mandem alguma mensagem, alguma ideia de mensagem que a gente irá fazer, a gente vai ler. Aí eu tô sempre lendo as mensagens. O primeiro episódio agora foi pouco, a gente quer crescer junto com o canal, mas eu tô sempre lendo as mensagens, assim como eu faço no chat, na live, quando eu tô comentando os jogos, eu tô lendo as mensagens de todo mundo. Então, todos são importantes para nós. Sem vocês, nós não somos nada. Muito obrigado.